Acabou os 11 anos de jejum contra o Vila Nova. Fim da zica, um recomeço para o Guarani na Série B 2024. Antes de começar o vídeo da análise de Guarani 2 e Vila Nova, quero deixar o meu pedido. Curta, compartilhe, comente sobre esse jogo e, o mais importante, inscreva-se no canal Versão Bugrina no YouTube para que a gente possa espalhar esse conteúdo para o máximo possível de torcedores. E antes de começar a análise, quero dar os parabéns para o meu amigo Renato Kanatomi. Isso, que está lá no Japão e no dia de ontem ele escalou o Monte Fuji, que é a maior montanha lá do Japão, mais de 3.000 metros. Foi com o nosso boné, o boné do Versão Bugrina, e estendeu a bandeira do verde e branco no topo do Japão. Então ele levou o Guarani ao topo antes do retorno começar. E eu já estou iludido. Ah, vamos esquecer o passado, vamos esquecer o primeiro turno. A gente não precisa de uma campanha de campeão para poder se salvar. A gente está no G4, malandro. Estamos no G4 do segundo turno. Aproveita, é o Bugrão, ganhou do Vila Nova, quebrou o tabu de 11 anos, tinha aí 15 jogos que o Guarani não ganhava do Vila Nova. Toda essa zica aí que a gente vem sofrendo de 30 e poucos jogos, 3 vitórias, essas contagens que a gente estava fazendo, tudo começou no ano passado com um empate de 1-1 contra o Vila Nova. Aí, dali para frente, o Guarani não ganhou mais na Série B e, juntando aí com 2024, tivemos aí péssimos jogos, né? Quebramos esse tabu. Se Deus quiser, vamos quebrar essa zica da Série B. Ganhamos bem, ganhamos de um time que luta pelo G4, não estava embalado, mas luta por um acesso. E o Guarani, cara, jogou com respeito, jogou bem e jogou bem demais. Controlou a partida, deu 19 chutes. Nossa, controlou muito bem a partida. Essa partida aí contra o Vila Nova, destaque para o Ayrton. Ele participou do primeiro lance de perigo do Guarani, que foi uma bola do João Vitor, uma bela defesa aí do goleiro do Vila Nova. No lance, o Ayrton cruzou a bola na área para o Pacheco tocou para o João Vitor, que chutou para uma bela defesa do goleiro do Vila Nova. O Ayrton teve participação no gol do Bacelar, ele cobrou a falta para o gol do Bacelar de cabeça, sofreu o pênalti que foi desperdiçado pelo Caio Dantas e no final do primeiro tempo foi coroado com um gol, né? No finalzinho do primeiro tempo. Esse gol aí que, nossa, deu um alívio, né, para o Guarani, porque o Guarani fez 1-0 com o Bacelar, via a possibilidade de ampliar o placar com o Caio Dantas, perdemos o pênalti e, tipo, ia ficar um clima tenso, né? Porque o Vila Nova poderia crescer no jogo, mas aí no final o Ayrton conseguiu fazer um gol e manteve aí o Guarani dentro do jogo, dentro do psicológico, sob o nosso controle. E no início do segundo tempo foi dele a primeira grande chance aí de perigo, logo com alguns segundos aí do segundo tempo. O Caio Dantas não teve uma noite feliz, perdeu o pênalti e no segundo tempo ele teve um lance aí cara a cara com o goleiro que fez uma boa defesa com os pés. Outro destaque aí da partida, na verdade, participou de lances importantes, foi o João Vitor, que, como mencionado, ele foi responsável pelo primeiro perigo a gol, que foi envolvendo um lance aí do Ayrton, e no segundo tempo, num lance pela direita, que ele meio que bateu cruzada ali, rasteiro, exigindo aí uma boa defesa do goleiro próximo à parte inferior da trave. Levou bastante perigo. E Matheus Bueno também teve uma boa participação aí no meio de campo. No primeiro tempo ele tentou marcar de falta, não levou muito perigo para o gol. E no segundo tempo, aí nos minutos finais, ele chutou uma bola na trave. De uma forma resumida, né, o Guarani manteve o controle durante toda a partida. O Vila Nova
não levou perigo, chegou acho que umas 2 vezes, umas defesas do Vladimir, mas assim com chute de longe, teve até um chute do Igor Henrique, ex-jogador do Guarani também, mas que não exigiu tanta dificuldade aí para a defesa, né? As baixas desse jogo é que a gente vai perder o Luan Dias e o Salustiano, que levaram cartão amarelo e estarão fora aí da partida contra a Chapecoense, que é um jogo de 6 pontos, no próximo sábado, 3h30, lá em Chapecó. Para a entrada do substituto do Luan Dias, na verdade, hoje nós tivemos a escalação do Anderson Leite no lugar do Gabriel Bispo, que estava suspenso. O Bispo vai voltar e o Luan vai sair. Então eu vejo que pode deixar o Leite no meio de campo, avança o Matheus Bueno, fazendo o papel do Luan Dias. Então o Matheus Bueno ele vai ser o nosso meia e o Bispo ali com o Leite fazendo a volância. Então acredito que essa vai ser a nossa formação contra a Chapecoense. Como até citei aí, o Bueno participou de 2 lances no ataque, né? Uma cobrança de falta e um lance que ele levou perigo batendo na trave. Então, e ele tá jogando mais solto, tá jogando mais tranquilo, tá mais participativo. Então, acho que ele vai ser importante aí nessa substituição ao Luan Dias, uma vez que a gente não tem mais meia, né? A gente só tem um meia, que é o Luan Dias. Alô Pastana, precisamos de meia, Pastana. Para a entrada do Salustiano, nós temos a opção do Léo Santos e temos aí também o René Santos. Então vai ficar entre esses dois atletas. E acredito que vai ficar com René Santos. Vamos apostar aí no René Santos, uma dupla René Santos e Douglas Bacelar. Antes dessa partida, eu já estava pesquisando passagem para Chapecó. Como vocês já viram aí em outro vídeo meu, né? Lá do jogo do Operário, eu costumo viajar pela Buser. Só que pela Buser não tem passagem direto para Chapecó. E Chapecó é longe demais. E tava dando, tipo, tem que descer numa outra cidade para poder pegar um outro ônibus de lá para Chapecó, mas mesmo assim fica longe. Então é uma logística muito difícil. Se não me engano, tem passagem direto para Chapecó, mas é por passagem de rodoviária. E a soma aí dessas passagens dá o quê? Uns R$ 400. Então, se você quer que o Versão Bugrina vá para Chapecó, comente aqui. Queremos ver o Versão em Chapecó. Deixa aqui seu comentário. Deixa seu comentário sobre a partida. Se você tem essa mesma opinião que a minha, que o Ayrton foi o melhor em campo, o mais participativo, o mais presente. Se esses outros atletas também tiveram destaque, Matheus Bueno, João Victor. A nossa defesa foi muito bem, então não precisa nem citar, né? Mas ela está se portando muito bem, né? O Ceará foi um caso à parte, né? Foi mais sorte do que incompetência nossa, né? Foi mais sorte do Ceará que incompetência nossa. Deixa aí seu comentário, sua curtida, inscreva-se no canal, compartilhe e eu tô feliz demais. Esperança renovada, vamos acreditar que o Guarani vai se salvar e parabéns à torcida que não vem comparecendo em bom número ao Brinco de Ouro. Ontem deu 1.997 pessoas, mas as pessoas que estão indo ao Brinco estão fazendo a parte dela, que é apoiar, e o time já está sentindo isso. Se a gente começar a vencer os jogos no Brinco de Ouro, essa arrancada aí para sair da zona de rebaixamento, ela vai ser menos complicada do que a gente imagina. Beleza? Tamo junto e vamos torcer muito para que sábado a gente consiga uma importante vitória em cima de um concorrente direto na luta contra o rebaixamento. Vamos juntos nessa luta. É nóis, hoje sempre Guarani até o fim.